Timóteo foi um jovem líder da igreja primitiva. Muito provavelmente ele nasceu em Listra, uma província romana da Galácia. Juntamente com Derbe, essa província é designada em Atos capítulo 14, versículo 16, como cidades da Licaônica. Outra possibilidade para a cidade natal de Timóteo é justamente Derbe, porém Listra é mais amplamente aceita. O pai de Timóteo era grego, porém sua mãe, Eunice, e sua avó Lóide eram judias. Provavelmente elas se converteram durante a primeira passagem do apóstolo Paulo por Listra e Derbe. Na segunda viagem missionária de Paulo, quando ele voltou à região da Licaônica, o apóstolo ficou impressionado com o desenvolvimento de Timóteo e resolveu levá-lo consigo. Existe a possibilidade de que ele tenha sido levado por Paulo para substituir João Marcos. Seja como for, ali começava uma grande parceria que resultou em grandes frutos para a igreja primitiva. O legado da parceria desses dois homens de Deus serve de exemplo para nós até os dias de hoje. Um fato curioso é que quando Paulo escolheu Timóteo para acompanhá-lo, Timóteo precisou ser circuncidado. Isso aconteceu por causa dos judeus que estavam naquele lugar. Além disso, Paulo considerou que ele levaria o evangelho a muitas regiões predominantemente habitadas por judeus. Assim, o fato de Timóteo ser circuncidado evitaria algum tipo de discriminação. Mas nós sabemos que Paulo pessoalmente era totalmente contra a obrigatoriedade da circuncisão aos gentios que eram admitidos como membros da Igreja de Cristo. Provavelmente a explicação do porquê Timóteo ainda não havia sido circuncidado até então era o fato de seu pai ser grego. A Bíblia não dá indícios de que seu pai tenha tido alguma influência em sua educação religiosa, nem ao menos informa que ele ainda estava vivo naqueles dias. A Bíblia também nos mostra que na separação de Timóteo para o ministério, Paulo e os anciãos locais oraram por ele, impondo-lhes as mãos. Então ele recebeu um dom espiritual que o capacitou para o seu ministério. Timóteo foi muito bem instruído espiritualmente por sua mãe e por sua avó. No livro de Atos dos Apóstolos, podemos perceber como ele era querido entre os membros da igreja que foi implantada ali. Tanto era boa sua conduta, que os irmãos que estavam em Listra e em Icônio davam um bom testemunho dele. Timóteo era um exemplo não apenas dentro da comunidade cristã de que era membro, mas diante da sociedade a qual fazia parte. Seu exemplo era tão positivo que sua reputação chegou até Icônio. Essa conduta não foi construída de uma hora para outra, mas foi fruto de uma aprendizagem que começou quando ele era ainda muito novo. Paulo fala sobre isso quando dá o seguinte conselho a ele: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. É preciso deixar claro também que, apesar de Timóteo ter sido muito próximo de Paulo, não foi Paulo quem o escolheu. Quem escolheu aquele jovem para desempenhar um importante ministério foi o próprio Deus. Paulo sabia disso e, quando o aconselhava acerca do ministério, fazia-o lembrar de que existiam profecias anteriores acerca do papel importante que ele desempenharia na igreja. Sem dúvida, Timóteo também nos chama a atenção como um exemplo de liderado. Embora Timóteo até tivesse o preparo suficiente para desempenhar sua missão, a Bíblia nos mostra sua humildade e capacidade de ser liderado. Ele aparece na narrativa bíblica assumindo o papel de discípulo em relação a Paulo. Não podemos encontrar na Bíblia referências sobre um Timóteo desobediente, fazendo o que lhe dava na cabeça, participando de contendas ou reclamando com Paulo. Timóteo foi a prova de que um grande líder precisa ser um grande liderado. Ele sempre estava atento, cumprindo o que lhe fosse ordenado. A forma com que Timóteo respeitava a liderança de Paulo e se submetia a ele, com certeza o preparou para ser um exemplo de obreiro e um grande evangelista, que foi um dos líderes da igreja primitiva. Além de porta-voz de Paulo em diversas situações, ele participou como apóstolo de vários empreendimentos missionários. O capítulo 16 do livro de Atos dos Apóstolos mostra Timóteo juntamente com Paulo, Silvano e mais tarde Lucas, evangelizando várias províncias até chegar à Europa. Embora na Bíblia não seja citada sua presença em Filipos e Tessalônica, é bem provável que ele também estivesse junto ali. Já o capítulo 17 do livro de Atos descreve Timóteo e Silas sendo deixados por Paulo em Bereia para continuarem seu trabalho durante um período. Mas logo depois, Timóteo foi encontrar Paulo em Atenas e em seguida foi enviado a Tessalônica para ajudar os irmãos ali. Por fim, mais tarde ele partiu para Corinto levando as boas notícias a Paulo. Timóteo também esteve presente em Éfeso com Paulo durante a sua terceira viagem missionária. Não existem referências sobre o período em que antecede esse evento. No entanto, provavelmente Timóteo partiu com Paulo de Corinto até Éfeso e depois até Cesareia, na viagem para Jerusalém. Outra missão muito importante que Timóteo desempenhou foi a de levar a primeira epístola de Paulo à igreja de Corinto.
Após essa missão, ele retornou a Éfeso novamente. Logo em seguida, ele foi enviado à Macedônia para realizar os preparativos da chegada de Paulo posteriormente. Paulo também revelou a intenção de enviá-lo a Filipos, devido à preocupação que ele sentia em relação aos crentes daquela cidade. Após a sua primeira prisão, Paulo deixou Timóteo em Éfeso para suprir as necessidades da igreja local. Além de todas as viagens missionárias que Timóteo fez ao lado de Paulo, ele estava junto do apóstolo na Macedônia quando a epístola de 2 Coríntios foi escrita. Timóteo também esteve em Corinto quando Paulo escreveu a epístola aos Romanos. Mais tarde, quando as epístolas aos Colossenses, Filipenses e Filemão foram escritas, ele também esteve presente. É nítido que Paulo sentia um enorme carinho como de pai para filho com Timóteo. Durante sua última prisão em Roma, Paulo pediu que ele fosse visitá-lo antes do inverno. Não é possível afirmar com certeza onde Timóteo estava naquele momento. Também não sabemos se ele conseguiu chegar antes de Paulo ter sido martirizado. Para concluir, podemos resumir a vida de Timóteo conforme descrita na Bíblia da seguinte forma. Timóteo era muito jovem quando começou a exercer seu ministério. Timóteo era provavelmente tímido e tinha dificuldades de se expressar. Embora Timóteo fosse jovem, parece que ele tinha saúde fraca e frequentemente estava doente. Muitos consideram que Timóteo foi o primeiro bispo de Éfeso, mas essa tradição é contestada devido ao fato de Timóteo ter ficado ali temporariamente. Além disso, logo depois o apóstolo João mudou-se para aquela cidade. Com isso, dificilmente Timóteo poderia ter sido o líder responsável pela igreja de Éfeso com o apóstolo João por lá. Timóteo foi um dos líderes da igreja primitiva que mais refutou as falsas doutrinas e heresias, principalmente em Éfeso, e acredita-se que Timóteo também tenha sofrido martírio. As cartas que o apóstolo Paulo endereçou a Timóteo possuem exortações e aconselhamentos práticos para a liderança da congregação local.